Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala pela sua Santa Liturgia através do evangelista São Mateus, capítulo 5, versículo do 13 ao 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais nos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus está dizendo que vós sois o sal da terra. E aí, em seguida, ele diz: se perde o sabor, o sal para nada mais serve senão para ser calcado pelos homens. Ou seja, o que é que o sal ele provoca? O sal provoca sede. E nós, na simplicidade, que é esse tempero, ou seja, porque o sal é um tempero muito simples, se encontra na mesa de todas as famílias, por mais pobre e humilde que se seja a família, esse tempero não falta. E ele não é só de uma simplicidade, mas ele é também assim de uma fartura imensa, porque o sal rende tanto que às vezes as donas de casa, os pais e mães de família, às vezes é pego de surpresa que faltou o sal por muito tempo que se passa aquele tempero ali e não se precisa comprar outro e até acaba esquecendo que ele se acabou, vai olhar ali na assadeira, não tem mais, e aí vê que também não tem ali na despensa. Então, por que Jesus está nos comparando ao sal? Ele continua aqui dizendo: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Então, nós cristãos somos aqueles que têm que provocar sede de Deus, sede de Deus, e provocar gosto neste mundo de Deus, despertar o mundo para essa sede de Deus. É preciso que nós possamos causar isso onde nós chegarmos para evangelizar, aonde nós nos encontrarmos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, e aí por diante, provocar sede de Deus nos corações das pessoas. Ele diz: vós sois o sal do mundo. Há muito tempo, e eu alcancei esse tempo, morava numa localidade que na época não tinha energia elétrica, era um sítio. E aí, como que as famílias ali faziam, inclusive a minha, para quando comprava ali uma carne, poder manter aquela carne sem que ela ficasse ruim, porque não tinha energia, também não tinha geladeira. E aí colocava sal, bastante sal, salgava aquela carne, bastante sal. E o sal preservava ela de não se arruinar assim em poucos dias, dava uma conserva na carne. E aí até aquela família consumi-la, ela estava em perfeitas condições de se consumir, ou seja, não apodreceu. E Jesus está nos comparando com o sal no mundo. O sal do mundo, vós sois o sal do mundo. Então o sal preserva de arruinar. Então aqueles que se comprometem com o reino de Deus, com a causa do reino de Deus, com a palavra de Deus, com a vivência do Evangelho, eles são como o sal do mundo. Eles preservam esse mundo também das situações que esse mundo comete diante dos olhos de Deus, que atrai, de certa forma, consequências não tão boas. Então, a oração, a presença da igreja nesse mundo, é a certeza que os olhos de Deus ainda permanecem cheios de misericórdia para esse mundo. Quando a igreja se ausentar daqui, aí será o início das dores e de tantas coisas que a própria palavra de Deus diz que vão acontecer. Então, vós sois o sal da terra. E ele continua: vós sois o sal da terra.
Se o sal perde o sabor, né? Com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser calcado pelos homens e jogado fora. Então, se eu e você, como cristãos, perdermos o sabor, desacreditarmos, desistirmos, recuarmos, esmorecermos, fracassarmos, querer ficar na vida velha, com que será restituída esta alegria, a esperança da vida nova de ser de Cristo? Para nada mais serve. Uma vez tendo feito a experiência de Deus e renunciando a Deus, não há mais nada que possa nos animar, porque se eu já fiz uma experiência de Deus e eu rejeitei Deus, que pode mais me animar? Então é preciso que nós não nos deixemos assim vencer pelo desânimo, vencer pelas coisas dessa vida presente, para que a gente possa estar assim com esse sabor que Jesus deseja que a gente esteja, trazendo esse sabor ao mundo e ao mesmo tempo provocando sede de Deus, que as pessoas ao ouvirem a pregação, ao ouvirem o testemunho dos homens e mulheres de Deus nos dias de hoje, sinta essa sede de Deus, sinta essa vontade também de fazer uma experiência amorosa com esse Deus que é amor e que é misericórdia. E ele continua aqui, com que lhe será restituído o sabor, para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Então, quando a gente perde o sabor, para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Por que calcado pelos homens? Porque os homens vão nos calcar, vão nos devorar, vão nos pisar, vão dizer assim: olha aqueles que viviam pregando, olha aí como estão agora, de certa forma, fazendo coisas piores do que a que nós estávamos fazendo. Ora, eles que nos ensinavam, eles que vinham falar desse Deus que nós nunca aceitamos, olha a situação deles, e assim vão jogar toda coisa ruim em cima de nós, e como a própria palavra diz, vão nos calcar com os pés, porque a gente perdeu o sabor, porque a gente perdeu a fé, porque a gente perdeu a esperança. Por isso é preciso manter-se com a lâmpada da fé acesa, não importa o que te acontecer, não importa a situação, a experiência que você fizer negativa, seja o pecado que cometestes, não importa, Cristo te chama, Cristo confia, Cristo ele te convida a retornar, a recomeçar, a continuar firme, a não desistir, a avançar, avance, não desista, não importa o que aconteceu, importa que você escute o chamado do Senhor, importa você saber que Jesus não te despreza, Jesus não te rejeita, Jesus não diz assim: agora eu não te quero mais. Não, pelo contrário, como ele disse na casa de Zaqueu, ele disse na casa de Mateus, e ele diz na minha e na sua casa: eu vim procurar e salvar o que estava perdido. Eu vim para os que precisam de médico, para os que estão doentes, não para os que estão bem de saúde. E se eu e você, a gente caiu, a gente por um momento a gente se afastou, a gente voltou à vida velha, por um momento é porque nós precisamos de cura, e Jesus ele veio como médico. É porque nós precisamos da graça dele, e ele veio dar essa graça àqueles que querem, que se abrem, que abrem o coração, que se coloca humildemente na presença dele, necessitado dessa graça que só ele tem para nos dar. Então confia na misericórdia dele, porque enquanto estamos nessa caminhada, enquanto estamos aqui entre o primeiro e o segundo tempo, esse tempo de Kairos, esperando a segunda vinda do Senhor, é um tempo de graça, é um tempo de reconciliação, é um tempo de renovação, é um tempo de vida nova, é um tempo da gente desfrutar da grande misericórdia de Cristo, é um tempo de nos renovarmos, é um tempo de aproveitarmos a graça de Deus e nos levantarmos, é um tempo de expiar os nossos pecados no sangue de Cristo. Esse é o tempo da graça, é o tempo do Kairos, por isso não vamos perder tempo. A hora é essa, o momento é agora. Levanta e avante, levanta e avante. Como ele disse a Mateus, levanta e segue-me. Ele diz hoje a mim e a você, levanta e segue-me, levanta da tua queda. Jesus caiu por 3 vezes subindo. Se tu caiu no exercício da tua missão que Deus te deu, se tu caiu no exercício da missão que o Senhor te confiou subindo, você caiu subindo, Jesus caiu subindo, Jesus caiu na missão. O peso da cruz derrubou Jesus. Derrubou uma vez, ele não desistiu, ele levantou, ele abraçou a cruz, e aí caiu uma segunda vez, ele não desistiu, ele levantou, abraçou a cruz, caiu uma terceira vez, ele não desistiu, ele levantou, ele abraçou a cruz, e ele foi até o final da missão.
E foi nessa missão que ele não desistiu, que ele salvou a mim e a você no alto da cruz e nos deu essa graça da qual eu hoje e você podemos desfrutar dessa vida nova, dessa graça que só ele tem para nos dar. Por isso levanta a cabeça, não desista, continua firme. Ele está dizendo, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, não perca o sabor, não perca o sabor, porque se você perder o sabor, para nada mais serve, senão para ser pisado por este mundo. E ele continua, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais nos céus. Então aqui ele está dizendo também, vós sois a luz do mundo. Vós sois. Em um momento ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Mas aqui em Mateus 5, ele está dizendo, Mateus 5, especificamente, Mateus 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Entenda, cristão, tu é luz. Luz nesse mundo, não escuridão. E ele diz, não se pode esconder uma cidade situada numa montanha. Ele diz, como você vai esconder uma cidade que está bem em cima de uma montanha? Ela se vê de longe. Não se pode esconder, ele diz. Nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da mesa, debaixo da vasilha, não. Ele está dizendo, a luz de Cristo que é acesa no teu coração, a luz do meu Pai, a luz que eu trago, a luz da palavra que é acolhida no teu coração, essa luz você não pode esconder. Ele está dizendo, os dons que eu te dei, cristão, a luz que brilha em ti, você não pode esconder, não é para colocar debaixo da cama, debaixo da mesa, debaixo do alqueire, não. É para colocar no candeeiro, né? Você lembra do candeeiro? Antigamente, quando não tinha energia, aquele pavio, estava o gás, acendia aquela tocha. Então ele diz assim, é para colocar no candeeiro, para iluminar. Ou seja, hoje nós conhecemos a luz elétrica, e aí imagina se aquela luz que está lá em cima no telhado fosse debaixo da cama, debaixo da mesa, será que ia clarear a sala? Então ele está dizendo, a vossa luz não é para estar escondida não. Você, cristão, que recebeu o dom da palavra, que recebeu a missão do Senhor, não fique com essa falsa humildade. Ah, eu não quero aparecer. A luz, ela é para aparecer. A luz de Cristo em você é para aparecer, é para iluminar. O dom que Ele te deu não foi para você esconder, não. É para você evangelizar mesmo. É para você ir diante da multidão pregar que Jesus Cristo vive ao Senhor. Não só com as prédicas palavras, mas também com essa luz que brilha em você e através de você ilumina o que está em volta de você. É isso que o Senhor está dizendo. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire. E ele diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Então ele está dizendo aqui, é para brilhar mesmo a vossa luz diante dos homens. É para os homens ver, é para esse mundo ver, é para a sociedade ver que você tem luz de Cristo em você. Ele está dizendo, é para ver mesmo esse testemunho, essa vida nova sua, da experiência que você fez com Jesus, é para o mundo ver, não é para você esconder não. Está entendendo? Não é para você esconder não. Quem se esconde é quem anda nas trevas. Quem se esconde é quem anda fazendo coisa errada, se faz escondido. Quem se esconde é Satanás e os seus agentes que agem na escuridão, que agem na surdinha, na calada da noite. Mas os filhos da luz, eles andam às claras e faz às claras, porque é para que o mundo veja a obra de Deus sendo feita e glorifique o Pai que estás nos céus. Por isso, cristão, tu és luz, e como luz tu deves brilhar. E um dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Você iluminou porque eu te fiz luz. Eu te dei a luz. Eu coloquei a minha luz no teu coração. Você iluminou ou você se escondeu? Ou você foi para debaixo da cama? Ou você colocou debaixo do alqueire, debaixo da mesa e colocou na gaveta? E aí, o Senhor espera de mim e de você uma atitude concreta. Você é sal nesse mundo para trazer o sabor de Deus a esse mundo e provocar sede de Deus no coração da humanidade. Você é luz de Deus nesse mundo para iluminar e testemunhar que Jesus Cristo ele vive ao Senhor, para iluminar e dissipar as trevas em nossa volta, para iluminar a luz do Evangelho
que foi confiada a mim e a você a anunciar esta palavra. Diga a Jesus: eis-me aqui, Senhor. Eu me levanto porque Tu me chamou. E se Tu me chamou, Tu me enviou. E se Tu me enviou, eu vou. Amém. Toma posse dessa palavra, deixa ela cair na terra boa do teu coração, para que os frutos possam surgir para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no canal. Fique com Deus, que eu vou com Ele. E até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.